Olá, eu sou Lucas Torres. Irei realizar um tutorial para o curso de modelagem de estruturas tubulares da equipe Unibaja no CATIA V5R21. Bem, irei realizar a montagem de um modelo tipo mini bike, como esse apresentado nas fotos, e como uma primeira parte desse meu tutorial, irei realizar o reset de todas as minhas páginas do CATIA. Então eu virei em Tools, em Options, agora embaixo no ícone com uma casinha, irei resetar todos os parâmetros do CATIA. Vou selecionar aqui For All the Tab Pages e clicar em Yes. E agora eu vou dar o OK. Pronto. Resetado todo o meu ambiente do CATIA. Agora eu posso vir em File e New. Irei adicionar uma nova parte. Posso vir aqui, parte. OK. Aqui eu vou criar um Geometrical Set. E o nome dessa parte será Chassi. Irei criar aqui para esse meu chassi duas partes. Uma parte correspondente ao chassi principal e a outra parte correspondente ao guidão. Primeiro, irei fazer esse chassi. Então, adicionada a parte, posso clicar OK. Já abro aqui o ambiente de parte design do meu CATIA. Certo. Aqui ele criou um Geometrical Set e um Part Body. E o Geometrical Set, ele é utilizado principalmente para você fazer as modelagens em linhas, em superfícies, enquanto o Part Body você utiliza para a criação de volumes. Então, no meu Geometrical Set, eu posso trabalhar de maneira bem mais simples com o meu ambiente de Generative Shape Design, o GSD. Eu posso vir, então, em Start, em Shape, e venho em GSD, Generative Shape Design. Isso se você não estiver já nesse ambiente, no caso, com esse ícone aqui, correspondente. Ou seja, caso você já esteja nele, você clicar naquela opção, ele vai abrir um outro parte para você. Mas eu quero trabalhar nesse parte, certo? Então, dentro desse parte, agora eu poderei começar o meu desenho da estrutura. Agora eu vou utilizar essa minha ferramenta de Sketch para fazer os meus desenhos iniciais. Para o desenho inicial, eu irei utilizar uma referência para essa minha estrutura. E a minha referência será na região onde será encaixado o guidão no chassi. Então, vou selecionar aqui o plano XZ. Eu já tinha apertado a minha ferramenta de Sketch e agora eu vou começar um desenho. Aqui está aparecendo o nome das ferramentas, caso não estejam presentes para vocês. E aí vocês bastam apenas clicar com o botão direito nessa região limpa aqui das laterais do CATIA ou a parte superior, e vocês podem procurar o nome dessas ferramentas aqui. Um exemplo, vou fechar essa minha ferramenta de Profile e agora com o botão direito vou procurar Profile e vou clicar nela, que ela já vai aparecer no meu ambiente. Também pode acontecer ela estar escondida em alguma parte aqui mais abaixo do meu ambiente do CATIA, e aí eu terei que arrastar ela. Vou mostrar um exemplo um pouco adiante. Só puxar aqui de volta. Certo. Irei então fazer uma linha. Essa linha vou marcá-la de maneira aleatória aqui, de modo a eu não querer criar nenhuma constraint nela, ou seja, nenhum travamento. Então ela está livre. E agora eu vou adicionar esses travamentos. Como primeiro travamento, irei selecionar meu ponto de referência com essa linha e com o botão direito
estabelecerei uma condição de midpoint. Então, será um ponto central dessa minha estrutura. Agora podemos ver que ela cresce de maneira igual para um lado e para o outro e rotaciona também. A partir disso, irei adicionar um comprimento a essa minha linha. Esse comprimento de 120 milímetros. Também adicionarei um ângulo em relação à horizontal. Ângulo de 70 graus. Certo? Estou utilizando para adicionar essas medidas a parte de constraint. Certo? Saindo aqui do ambiente de sketch, agora vou fazer a segunda parte. Vou desenhar uma linha que irá conectar ao meu chassi na parte lateral. Então, venho aqui na ferramenta de wireframe. Isso, eu já estou no ambiente de SD. E aqui eu tenho line. Na linha, selecionarei a opção de ponto e direção. Na seleção do ponto, irei escolher o ponto central, que ele apareceu junto com o desenho dessa minha reta. E agora, colocarei uma direção. Essa direção será a direção Y, correspondente aqui aos meus eixos de coordenada globais. E essa medida, que veio como 20 milímetros, eu vou colocá-la como 30 milímetros. Irei adicionar uma condição de espelhamento, para ela aparecer tanto do lado esquerdo do veículo quanto do lado direito. Feito isso, darei um OK. E agora prosseguirei para o desenho do restante do meu chassi. Como vocês podem observar na imagem, esse plano em que é desenhado esses meus tubos curvos, ele não está centralizado não é o mesmo plano XZ que eu selecionei para o meu guidão. Então eu farei essa minha angulação em relação ao eixo de coordenada Z. Como que eu vou fazer isso? Na mesma aba wireframe, irei selecionar plano, virei aqui nesse plano ZX, que é o que eu quero rotacionar. Antes disso, vou selecionar a opção ângulo ou normal ao plano. E agora, ele me pede um eixo de rotação. Esse eixo de rotação, como eu comentei, será o eixo Z. E a referência seria o meu plano. O plano XZ. Do plano XZ, eu já posso observar aqui que eu estou fazendo uma rotação nesse plano de acordo com a minha coordenada, quer dizer, com o meu eixo Z. Então, eu irei adicionar um valor de menos 5 graus. Isso porque eu quero rotacionar ele no sentido horário, se nós visualizarmos a vista superior, porque eu quero desenhar a minha parte esquerda do veículo. Esse plano eu já adicionei, com menos 5 graus, foi criado aqui, e agora eu quero transladá-lo para esse ponto. Então, basta eu clicar na ferramenta de plano novamente, e agora eu vou colocar paralelo através de ponto. Nisso eu clicarei no meu plano 1. Aqui fica um pouco mais complicado de selecioná-lo, então eu irei na árvore, plano 1 e o ponto em que eu quero colocá-lo agora. Então será esse ponto correspondente ao final da minha reta. Certo. Agora irei fazer o desenho do meu chassi neste plano. Por ser um plano inclinado, quando eu abrir o ambiente de sketch nesse plano, ele complicará um pouco a minha vista. E para isso, eu terei que utilizar muito bem das minhas referências
para não ter nenhum problema de construção de geometria. Irei fazer uma geometria aleatória no primeiro momento. Estarei adicionando algumas condições aqui de horizontalidade de alguns elementos que eu sei que são feitos dessa forma. Certo. E pronto. Basicamente é isso daqui o meu chassi. Agora basta eu adicionar as medidas. Para iniciar essas medidas, irei tentar referenciar essa minha reta com alguma conexão com esses meus outros elementos. Então, selecionarei essa minha reta e eu quero dar uma coincidência com o final do meu guidon. Eu posso movimentar aqui para o meu ambiente 3D, esse meu sketch, e eu consigo ver o final dessa minha linha aqui, o ponto dele. Se eu quiser, eu posso então selecionar do ponto, traçar uma distância entre essa minha reta e esse ponto de referência. Com o botão direito, eu posso colocar uma coincidência entre esses dois. Isso fará a minha conexão do ponto dessa minha reta, na verdade, com essa outra minha reta. Certo? Feito isso, agora eu posso continuar a adicionar minhas constraints. Primeiro vou travar com relação ao eixo de referência. É uma maneira fácil de você ficar mantendo sua estrutura nos conformes. E irei adicionar algumas constraints por enquanto aleatórias para ele não ter não estragar minha geometria em primeira instância. E aqui irei adicionar um valor de 350 nessa outra distância 40. Esse comprimento irei colocar como 800. E agora irei adicionar algumas constraints de ângulo. Além disso, irei colocar 80 nessa medida. Certo. Como uma primeira constraint de ângulo, eu posso referenciar essa minha estrutura com as estruturas criadas anteriormente. Então eu quero que essa minha reta selecionada seja paralela a essa reta do guidon. Então eu posso clicar em uma e na outra, né? Ele vai me mostrar um ângulo entre as duas. Com o botão direito eu posso colocar essa condição de paralelismo. Pronto. Da mesma forma eu posso colocar um paralelismo para essa minha reta aqui de trás, mas dessa vez eu vou colocar um ângulo de 70 graus entre essa outra reta superior. Da mesma forma, entre esses dois aqui teremos um ângulo que eu irei colocar como 50 graus. Certo. Aqui minha estrutura já está toda travada. Dá para observar bem, mas os cantos dela estão retos, né? Então, irei adicionar uns cantos arredondados para todos esses cantos retos, de maneira simultânea. Então, irei clicar em cada uma dessas minhas arestas, na verdade, desses meus vértices, e irei clicar na ferramenta Corner. Observem que ao você selecionar os vértices, eles ficarão como laranja. Clicando na ferramenta Corner, você não vê nenhuma modificação aparente, porque você selecionou diversas entidades. Então, aqui em cima, onde você descreve a medida desse raio, você poderá colocar esse comprimento, esse tamanho.
Colocarei então esse meu raio com 40 milímetros. E aqui ele vai te dar um alerta, porque você está alterando todas essas suas constraints de distância, no momento que terá que ser criado pontos em que manterão essas suas medidas. Eu gostaria que fosse criado esses pontos, então colocarei sim. Ok, de novo, pronto. E ele fez essa minha simplificação. Trouxe os pontos aqui, correspondente às curvaturas que eu realizei, e colocou essas medidas. Certo. Aqui também podemos observar que as medidas do raio, apenas uma ficou o raio 40. As outras todas apareceram um f de x aqui na parte direita dele. E se você clicar duas vezes para fazer a modificação, isso não é possível. Justamente porque, ao selecionarmos todos os vértices juntos, nós colocamos uma condição de função em relação a esse esse raio inicial, que foi o primeiro ponto em que nós pegamos. A partir disso, se modificarmos esse raio de 40 para 10, por exemplo, todos os outros serão modificados para 10 milímetros. Voltando aqui então para 40 de novo, podemos ver que foi uma ferramenta que ela pode modificar automaticamente todas essas minhas dimensões. Terminado então essa minha construção, irei agora adicionar os pontos que irão fazer o travamento com essa minha entidade agora do lado direito. Se eu quiser, em primeiro momento, eu posso espelhar esse meu sketch 2 para o lado esquerdo. O que eu vou fazer aqui é copiar esse meu sketch 2, irei colar no mesmo geometrical set, e esse sketch 3, que é idêntico ao sketch 2, eu irei fazer algumas modificações. Irei adicionar alguns pontos na estrutura dele, que serão os pontos em que os tubos irão passar perpendicularmente para encontrar com o outro lado do meu chassi. Irei colocar um aqui, ele faz um travamento automático no meio, mas se eu adicionar, por exemplo, aqui fora, posso adicionar uma constraint entre esse ponto e essa reta, e com o botão direito selecionar um midpoint. Além desse midpoint, vou adicionar um ponto um pouco mais atrás, aqui em 700. Esse 700 que apareceu ali como coordenada tem a referência do meu eixo do sketch, o eixo inicial do sketch. Irei adicionar também um ponto aqui na parte inferior, na região de 300 milímetros. Não vou adicionar as constraints, já que eu vi as coordenadas na hora de adicionar os meus pontos. E também vou adicionar um na região de 400 milímetros. Ok, além desses pontos, também irei adicionar um outro, agora de maneira diferente, irei utilizar a ferramenta de ponto. E nessa ferramenta de ponto, posso selecionar alguma das curvas aqui do meu sketch para eu criar esse ponto. Basta eu vir aqui em opções e selecionar ponto on curve. E agora, selecionando a minha curva, vou selecionar, pode ser uma curva ou uma reta, vou selecionar essa reta aqui inferior, e aqui eu consigo já ver o meu ponto aqui em azul sendo colocado em relação a essa curva. Ele também tem uma medida que corresponde a uma distância entre esse meu vértice até o ponto. Se eu quiser fazer essa medida para o outro lado, já que está mais próximo de lá, eu posso clicar nessa seta e ele automaticamente inverte a minha referência para o outro lado.
estando adicionada aqui, claro, distância na curva. Irei colocar um valor de 20 milímetros, que ele automaticamente irá carregar esse meu ponto para 20 milímetros desse vértice. Também posso colocar como middle point, em que ele colocaria esse meu ponto no centro dessa minha reta. Voltando aqui para a distância na curva, irei colocar para 20 milímetros. Vou fazer um preview. Esse meu ponto será criado nessa região. Vou dar um OK. Certo. Esse meu sketch 3, assim como esse meu ponto, eles foram criados justamente para eu fazer uma conexão entre o meu lado direito com o meu lado esquerdo. De que forma? Irei fazer agora um espelhamento. Para isso, vou utilizar essa aba de Operations, e aqui provavelmente vai estar a ferramenta Translate, mas eu não vou utilizar Translate, vou utilizar a ferramenta Symmetry. Na Symmetry, irei selecionar o meu elemento, que no caso seria o meu Sketch 3. A referência seria o plano. Como está um pouco complicado para eu selecionar o meu plano, que seria o XZ, irei com o botão direito selecionar esse mesmo plano, ZX no caso. Irei dar o OK e ele já fez essa minha simetria. Eu vou colocar para manter todos os subelementos, que seriam todos os pontos e as minhas retas. Então eu consigo observar bem agora os pontos criados em uma região e em outra. E agora eu posso selecionar minha ferramenta de linha e, ao invés de ponto e direção, vou colocar ponto ao ponto. E selecionando o ponto 1 e o ponto 2, ele já faz automaticamente a conexão entre os dois. Posso dar o OK e repetir para cada um dos pontos. Clicando 2 vezes, essa ferramenta vai ser automaticamente selecionada. Então venho aqui, faço outro, dou o OK, ele já abre de novo, faço mais um, OK, e faço mais outro, OK. Certo. Esse meu último ponto, eu não fiz a simetria dele para o outro lado. Mas como eu sei que esses pontos essas retas estão todas nas direções Y, eu posso aqui colocar um ponto e direção, selecionando esse ponto, posso vir com o botão direito na direção e colocar a direção Y, e aqui em Start, colocarei 0, seria o início da minha reta, e em Up to, na parte do End, Up to 2, eu selecionarei a minha reta do outro lado, em que ele tentará fazer essa conexão na direção Y até encontrar a reta no outro lado. Darei um OK e ele já fez essa minha montagem. Aqui ele abriu de novo porque eu havia clicado 2 vezes na ferramenta Line, mas agora eu posso cancelar para ele não fazer mais essa abertura automática dessa ferramenta. Ok, aqui eu irei modificar essa linha 2, porque na verdade ela não é um travamento, mas sim um apoio para os pés do piloto da mini bike. Então aqui, selecionado ponto e direção, irei clicar no ponto, a direção Y, e agora movimentando para esse meu lado, no caso seria o lado esquerdo do veículo, eu vou colocar uma dimensão de 120 milímetros. Da mesma forma, do outro lado, ponto, direção Y, mas agora vou reverter para o outro lado. Na verdade, vou colocar como 100 milímetros. Clicando 2 vezes, eu também posso modificar essa minha estrutura. Certo. Agora eu posso fazer a construção dos meus tubos em superfície. Dentro do meu Geometrical Set, eu venho aqui em Sweep, no Surface,
e seleciono ele. Aqui temos diversas ferramentas de profile, como Split, Line, e a principal para a gente criar os tubos seria essa de círculo. Essa de círculo, ela vem aqui inicialmente com a opção Tree Guides. No caso, o mais utilizado seria essa Center e Radius, em que a gente vai utilizar do centro desse meu perfil, irei aplicar um raio desse perfil e ele faria esse perfil tubular. Podemos utilizar aqui um tubo de 1 polegada de diâmetro. Então, no raio, eu posso colocar como 0,5 in, em que seria o in seria a abreviação para int de polegada. E a curva de centro, vou iniciar aqui pelo meu encaixe do guidão no chassi, selecionado como curva de centro. Essas outras aqui não são opções adicionais de elementos que você vai vai aplicar esse seu perfil. São outras ferramentas para modificação desse seu perfil. Então não selecionarei nada, deixei como default e irei dar um preview. E aqui ele já me mostrou como será essa minha superfície. É isso mesmo que eu quero, então vou clicar em OK. Desta forma, para fazer o sweep, não funciona você selecionar diversas entidades juntas, clicando nele depois, pois toda vez que você selecionar o sweep, ele vai te pedir essa curva de centro. Então, terá que ser individualmente. Primeiro, para facilitar, para deixar mais prático essa seleção de ferramenta, posso clicar 2 vezes no sweep e fazer essa abertura automática da ferramenta. 2 vezes, certo. Selecione a entidade, OK. Dessa vez ele não quer abrir, mas continuando. Sweep, seleciona a linha. Certo. Agora que terminamos os tubos que fazem o travamento principal da minha estrutura, vou fazer esses tubos das minhas laterais. Bem, temos 2 sketches, o sketch 3 e o sketch 2. Por que foi criado o sketch 3 nesse caso? Apenas porque esses meus pontos que eu criei no sketch 3, eles irão realizar uma subdivisão desse meu sketch, dessa minha geometria desenhada. E na hora que eu for fazer o sweep, ele vai tratá-los individualmente. Então aqui irei com um tubo, depois selecionarei outro tubo correspondente à curva e assim por diante. Entretanto, eu desejo fazer todo esse meu sweep de maneira automática de todo o conjunto. Então eu não utilizarei o sketch 3, vou até escondê-lo aqui, e o sketch 2, que foi o primeiro que eu desenhei, em que não teria nenhum ponto que faria essa subdivisão, eu posso utilizar agora o sweep, selecionando o sketch 2, ele irá reconhecer todas as minhas curvas e retas desse meu desenho. Venho em OK e pronto, realizado os tubos do sketch 2. Como aqui embaixo eu espelhei o sketch 3, na verdade aqui no lado direito do veículo, eu também não poderia fazer esse tipo de sweep nessa minha parte. Então eu esconderei ele primeiro, e agora em e agora esse sweep 9, irei espelhá-lo para o outro lado do veículo. Então eu posso utilizar aqui a mesma ferramenta Symmetry,
para fazer esse espelhamento. Aqui como referência, o elemento já foi selecionado, que eu tinha clicado antes, e na referência irei utilizar o plano XY. Ele já mostra um preview, vou clicar OK e pronto. Está criado aqui o meu chassi tubular. Agora irei fazer uns cortes correspondente às entradas dos tubos. Dá para perceber que um tubo está diretamente ligado ao outro tubo e eu quero fazer essas entradas correspondentes. Então eu vou vir aqui em Split. Em Split, primeiro eu vou entrar com o elemento que vai ser cortado e depois vou selecionar os elementos que vai cortá-lo. Então o elemento a ser cortado nessa primeira parte será esse meu sweep. E agora quem vai cortá-lo? Essa região e essa região. Ok. Vou manter todos os elementos. Certo. Se eu observar bem, esse meu tubo aqui por baixo, ele foi cortado e foi mantido apenas essas minhas conexões. Certo? Mantive todos os elementos dele, justamente para nenhuma dessas duas quinas aqui sumirem. E agora eu vou partir para os próximos. Clicando novamente em Split, o elemento a ser cortado, o elemento que vai cortá-lo, OK. E agora a gente já pode observar que tirou esse meu restante de tubo que estava aqui para dentro. Então, repetindo isso para todos os demais tubos. Cliquei duas vezes aqui na ferramenta de Split, que ela irá abrir a ferramenta automaticamente. Aqui selecionarei todos os dois tubos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, para fazer esse corte. Nessa outra parte também. Sempre nessa ordem. O elemento a ser cortado e os elementos que vão cortá-lo. Pronto. Finalizando isso, posso cancelar aqui minha ferramenta. E agora tenho minha estrutura toda bem montada. Ainda vou fazer uma modificação correspondente a esse meu guidon. Irei adicionar uma espessura nele. Essa espessura, irei adicioná-la no ambiente de Part Design. Então eu posso vir aqui em Start, Mechanical Design e Part Design. Nesse meu ambiente de Part Design, eu vou procurar por essa aba de Surface Based Features. Você pode vir de novo aqui com o botão direito, selecionar essa ferramenta, Surface Based Features, e vir em Tick Surface, OK, selecionando a superfície. E aqui ele vai pedir se você quer extrudar um volume para fora da superfície ou para dentro da superfície. Vou fazer aqui o volume para dentro da superfície. Colocar um offset de 3 milímetros para dentro. Vou dar um OK. Certo. Pode observar que ele criou esse meu Tick Surface na parte de Body, que seria correspondente a essa engrenagem, e não no meu Geometrical Set. Isso porque eu acabei de adicionar um volume a essa minha entidade. Agora eu posso fazer algumas modificações para melhorar meu ambiente visual, como esconder esse meu sweep, que já foi substituído por um tubo sólido. Posso esconder as minhas linhas selecionando com Shift ou com Ctrl, os meus pontos, os meus planos.
meus sketches. Finalizando, posso vir em salvar. Irei adicionar uma nova pasta chamada minibike. Nessa pasta irei salvar meu cat-part, correspondente ao chassi. Agora, irei fazer uma nova parte que será correspondente ao meu guidon. Então, venho aqui em novo, parte, ok, criar um geometrical set e vou chamá-lo de guidon. Certo. Agora, com as mesmas referências da minha montagem anterior, irei desenhar o meu guidon nesse plano ZX. Antes disso, como eu sei que esse meu guidon na imagem ele tem uma parte para a esquerda e outra parte para a direita, eu irei fazer um plano deslocado do centro. Vamos aqui então selecionar o meu plano ZX. Antes disso, virei para o meu ambiente de SD, porque eu quero trabalhar o meu Geometrical Set. Nas ferramentas de Wireframe, posso selecionar o plano e na opção Offset to From Plane, selecionarei o meu plano ZX e darei um offset de 50 milímetros dele, certo? E agora irei desenhar, selecionando meu plano, venho em Sketch e irei desenhar esse meu guidon nesse plano. Aqui, inicialmente farei um perfil centralizado e irei inclinar ele um pouco na ponta, certo? Irei adicionar agora as minhas constraints. Para esse tubo inferior aqui, eu vou querer 450 milímetros. Ok. Para esse meu tubo superior, vou querer 300 milímetros. E agora, desse ponto ao meu eixo horizontal, eu vou adicionar também uma constraint de 80 milímetros. Também colocarei um ângulo entre essa reta e entre as duas retas, um ângulo correspondente de 15 graus. Certo. E ainda vou adicionar uma curvatura, um corner nesse meu ponto, para que esse tubo que eu for criar posteriormente seja um tubo dobrado. Ok, aí ele vai fazer a mesma consideração por conta das distâncias que eu tinha referenciado a esse ponto. Irei selecionar assim e nesse raio colocarei 40 milímetros. Certo. Agora vou sair do meu ambiente de sketch e já posso ver esse meu primeiro sketch criado. O que eu vou fazer agora é desenhar novamente uns pontos nesse meu sketch. Mas eu vou criar outro sketch para fazer esse desenho dos pontos. Irei criar um ponto 60 milímetros para cima
e 60 milímetros para baixo. Posso adicionar minhas constraints para fazer essa referência de maneira correta. 60 e 60. Ok. Agora eu posso, do meu Sketch 1, posso fazer o espelhamento dele utilizando a ferramenta Symmetry. Logo, adicionando o meu plano de referência, que é o XZ ou ZX. Irei clicar o OK. Nesses pontos que eu criei em um sketch separado, irei adicionar linhas que conectam do ponto uma direção, e essa direção será a direção Y, e eu vou adicionar até um elemento, up to 2, e vou clicar na minha simetria. Isso ele vai conectar esse ponto à minha simetria, através de uma reta. Da mesma forma, eu vou fazer com o inferior. Ponto, direção, a direção Y, e vai até a minha simetria, certo? E aqui está feito algumas bases do meu guidon. Irei adicionar agora uma parte aqui mais acima, que seria correspondente aonde o piloto irá segurar o guidon. Irei então na minha ferramenta de linha e identificarei esse ponto correspondente ao final do meu sketch e colocarei uma direção, seria a direção Y, e vou colocar um valor de 120 milímetros. Dá um OK. Da mesma forma para o outro lado. Ponto na direção Y. Dessa vez eu vou vir em reverse direction para ele fazer essa minha linha para o outro lado. E está aqui basicamente o meu guidon. Além disso, eu gostaria que esse meu guidon ele fosse rotacionado um pouco para a direção do piloto. E para fazer essa minha rotação, eu irei na parte das ferramentas ali onde fica o Symmetry, o Translate, irei utilizar essa ferramenta de Rotate. Na ferramenta de Rotate, irei selecionar o elemento que eu quero rotacionar, que seria essa minha parte do guidon, e o eixo que eu quero rotacionar. Então é logo esse eixo correspondente à subida aqui do meu guidon. Ok. E eu quero, aqui a gente já pode ver que ele já está fazendo essa minha modificação, e eu quero fazer essa minha rotação cerca de 10 graus no meu sentido anti-horário, observando o veículo de cima. Vou fazer o OK, e aqui ele já fez essa rotação. Da mesma forma, eu posso fazer para o outro lado, selecionando o meu elemento, agora o eixo de rotação, e ao invés de 10 graus, vou colocar menos 10 graus, que ele fará essa rotação para o outro lado, certo? Agora eu posso selecionar essas minhas duas linhas com o Ctrl, com o botão direito, posso escondê-las, e aqui nós temos o guidon tanto quanto inclinado na direção do piloto. Além disso, eu gostaria de adicionar uma curva, um canto, aqui entre essas duas linhas. Eu posso utilizar essa ferramenta aqui na aba de Wireframe. Ela provavelmente vai estar marcado com um círculo aqui, mas você clicando na setinha vai poder observar que existe uma ferramenta chamada Corner. E nessa ferramenta Corner, ele pede para você selecionar dois elementos para fazer um canto. Vou selecionar essa minha reta, essa outra aqui, e ele já adicionou o elemento 1 como esse meu sketch, o elemento 2 como esse meu rotate, e agora eu vou adicionar um raio. Esse raio
vou aplicar com 40 milímetros, para a gente ter uma noção. Vou fazer um preview. E ele adicionou esse raio aqui, fez um preview de como será adicionado esse raio nessa minha estrutura. Entretanto, ele vai manter essas minhas arestas aqui que complementam as retas que eu selecionei. Isso não é interessante para mim. Eu gostaria que todo esse meu elemento fosse conectado sem essas sobras. Então eu posso selecionar essas caixas para fazer o trim do elemento 1 e o trim do elemento 2. Posso fazer o mesmo preview. Você pode observar que agora ficou laranja também a parte dos elementos, do elemento 1 e do elemento 2, em que vai ser mantida, enquanto essas quinas não vão ser retiradas dessa minha solução. Posso fazer um OK para mostrar o resultado. Da mesma forma, vou fazer para o lado direito do veículo, selecionando o elemento 1, o elemento 2, já veio marcado os trims, o raio de 40 milímetros, faço OK. Agora eu posso adicionar já as minhas superfícies, os meus sweeps. Então venho aqui em Sweep, já seleciono a aba Circle, Center and Radius, vou selecionar a minha curva de centro, e em raio vou colocar como meia polegada. Vou fazer o OK. Repetindo para o lado direito, OK. Para os tubos intermediários, OK. Agora vamos fazer os nossos cortes com a ferramenta Split, selecionando esses tubos intermediários. Agora os da extremidade, o elemento a ser cortado e os elementos que vão cortá-lo. OK. Deu para ver aqui a realização do corte. Da mesma forma com o de baixo. OK. Certo. Agora, terminado a minha parte do Geometrical Set, eu vou entrar no ambiente de Part Design, Mechanical Design, Part Design, e vou puxar as ferramentas que irei utilizar aqui, Sketch Based Features e o Sketch. Irei utilizar esse plano para desenhar umas fixações que serão correspondentes ao a minha conexão do guidão com o chassi. Irei fazer o desenho agora, lembrando que a direção à frente do veículo é a direção X, então farei esse desenho aqui para menos X, vou fazer um triângulo, vou adicionar algumas condições, vou pegar essa minha aresta desse triângulo e selecionar agora o centro da minha coordenada e adicionar como midpoint, que aí eu consigo espelhar essa minha aresta, no caso. Iria adicionar um valor para ela de 60 milímetros. E eu quero que esse meu vértice do triângulo esteja coincidente com o meu eixo horizontal. Certo? Além disso, irei aplicar uma distância dele até a minha base. Distância de 100 milímetros. Irei fazer um canto agora nesse meu triângulo. Vou colocar esse canto aleatoriamente aqui e vou adicionar
20 milímetros de raio. Além disso, irei fazer uma circunferência centralizada aqui. Irei colocar um diâmetro de 10 milímetros. Certo. Poderei sair agora do meu ambiente. E vou utilizar o pad para eu fazer a extrusão do volume correspondente a esse meu perfil que eu desenhei. Ok? Ele está apenas avisando que o pad é uma ferramenta que será criada no Part Body, não no Geometrical Set. Então nós podemos observar aqui já. E aqui eu vou vir com uma dimensão. Vou fazer uma dimensão aleatória para vocês observarem a criação do volume. Agora, eu irei colocar 63, essa minha dimensão, e irei clicar na opção mais. Essa opção mais, eu vou fazer uma dimensão extra, que seria para o outro lado, mas dessa vez eu vou fazer ao contrário. Seria uma dimensão negativa, ou seja, ela estaria tirando o material dessa minha dimensão principal, do meu primeiro limite. Então eu vou colocar esse meu segundo limite como menos 60. Se eu fazer um preview, eu extrudei 63 para cima e tirei menos 60 de extrusão. Se eu dar um OK, o que eu acabei de fazer foi uma chapa de 3 milímetros. Dá para observar utilizando a sua régua. E correspondente àquele perfil que eu desenhei no plano XY do meu sistema. Certo? Além disso, eu quero que essa minha aba, que será utilizada para fixação do guidão, também esteja na parte inferior. Para isso, irei utilizar aqui as minhas Transformation Tools. No caso, elas não estão aqui no meu ambiente, então irei clicar aqui numa parte branca aqui do meu CATIA. Irei procurar aqui Transformation Features. E aqui ele vai abrir essas minhas ferramentas de transformação. Irei utilizar a ferramenta Mirror, que ela fará o espelhamento desse meu pad. Então, selecionando meu pad. Agora irei selecionar o plano que será para espelhamento. Posso clicar com o botão direito e selecionar o plano XY. E ele mostra um preview para onde vai ser espelhado esse meu volume. Vou dar um OK. Certo? Agora meu guidão já está completo. Vou então esconder agora os meus elementos de plano, linhas, para manter a minha visualização mais limpa. Assim como os pontos também, nesse caso feito dentro do Sketch. E vou salvar o meu guidão, a mesma pasta que eu havia criado para o meu chassi. Agora, irei criar um novo produto. Esse produto, posso clicar aqui com o botão direito em propriedades nele, para eu alterar o nome nessa parte de Product.
e part number. Vou colocar como mini bike. E irei aqui em Start, Mechanical Design e selecionar Assembly Design. Isso se eu já não tiver nesse ambiente. Como eu já estou nesse ambiente, eu não vou selecionar. Você pode observar esse ambiente aqui na sua parte direita, Assembly Design. Irei aqui então em Insert para inserir novos componentes. Irei clicar agora no meu produto. Ele vai abrir a minha pesquisa. Irei na minha pasta de mini bike. Posso selecionar os dois, o chassi e o guidão juntos com Ctrl e abri-los. Pronto. Eles já foram abertos agora no meu ambiente de Assembly Design. Nesse meu ambiente de Assembly Design, eu posso realizar a montagem desses dois componentes. Vou então utilizar as ferramentas aqui de Move e Constraints para eu fazer a montagem desses meus componentes. Primeiro vou fazer um Manipulation aqui nas ferramentas de Move para eu afastar um pouco essas minhas estruturas. Posso também fazer modificações aqui na localização delas em relação ao meu ambiente. Então, agora, irei fazer uma coincidência entre esse meu guidão e esse meu encaixe do guidão no chassi. Para isso, irei utilizar essa ferramenta de coincidência. Irei dar um zoom aqui na minha aba, criado no guidão. Se vocês observarem, ele vai identificar uma linha de centro desse meu cilindro, desse meu furo, que eu poderei selecioná-lo para fazer essa mesma coincidência nesse meu encaixe aqui no chassi. Entretanto, vocês podem observarem que ele não identificou essa minha coincidência. E isso é uma das grandes dificuldades no ambiente de montagem no CATIA. Não são todas as vezes que isso irá funcionar. E essa ferramenta de sweep que utilizamos, ela não tem uma referência do seu, podemos dizer, do seu centro. Ela traz referência da sua superfície externa. E como nós estudamos esse volume de uma superfície gerada pelo sweep, nós não conseguimos tirar esse centro a partir dele. Apenas a superfície externa. Logo, para fazer essa nossa coincidência, eu terei que criar uma linha de centro aqui. Mas como eu já, na minha parte do chassi, eu utilizei uma linha de centro para criar esse sweep, eu posso apenas vir aqui na parte de chassi, abrir a árvore dele, que eu vou observar aqui no meu Sketch 1, eu tinha desenhado justamente essa linha de centro. E eu posso utilizar essa linha de centro agora para fazer a mesma coincidência com essa minha linha do guidão. Certo? Clicando Ctrl U ou atualizando, vocês poderão observar a modificação do meu componente. Agora, um passo importante antes de vocês começarem sua montagem, vou retornar aqui com Ctrl Z, é vocês definirem alguma parte fixa. Nessa vez, eu vou definir o meu chassi como uma parte fixa dessa minha montagem. Então, eu posso clicar na âncora, que ele já fará
essa fixação desse componente. E agora, se eu fizer novamente essa minha montagem, essa minha coincidência, eu posso ver que não mais o chassi vai ser movido até o guidão, mas sim o guidão que será movido até o chassi. Além dessa condição de coincidência, eu também aplicarei uma condição de contato entre essa minha face da aba até a minha face desse tubo. Eu posso utilizar então a ferramenta Contact, selecionar uma superfície, agora eu vou selecionar a outra superfície e ele já interpretará esse contato. Clicando Ctrl U ou no Update, ele fará essa minha condição. Aqui na ferramenta Move, nós ainda podemos fazer a movimentação desses nossos componentes respeitando as nossas constraints aplicadas. Então, no caso, posso vir aqui tentar fazer uma movimentação no eixo Z e ele estará bloqueado porque eu fiz uma fixação desse meu chassi. Agora, posso fazer uma rotação aqui do meu guidão e dá para se observar o movimento de giro do guidão para fazer o esterçamento da roda, justamente com uma rotação no eixo Z, que já é previsto, né, para esse tipo de veículo. E para finalizar, irei fazer uma renderização rápida utilizando a ferramenta de... não dá para ver direito aqui, mas é a ferramenta de render, Easy Render, na verdade, que ao clicar nessa câmerazinha aqui, você será levado a um ambiente para você tirar uma foto do design desse seu projeto. Aqui eu posso modificar o meu ambiente, vou colocar um ambiente default. Além disso, posso adicionar materiais materiais estéticos para essa minha estrutura, que irá fazer posso adicionar materiais estéticos nessa minha estrutura para fazer um embelezamento desse meu projeto. Então eu posso vir aqui em Apply Material. Nessa ferramenta vou puxar aqui o nome também, é o próprio nome dela, Apply Material. Vou aqui em Pinturas e aqui eu tenho algumas opções. Vou adicionar um amarelo. Vou clicar agora na minha parte, primeiro no guidão, vou aplicar um amarelo. Agora no chassi, vou aplicar, fazer o OK. E agora nessas ferramentas de renderização rápida, além de alterar o ambiente, você também pode modificar algumas opções de renderização, colocando uma qualidade baixa, média ou alta, alterar se você deseja uma luz realística ou não. Você ainda pode vir aqui e limitar a sua área de renderização, selecionando aquela opção e fazendo um quadro aqui no seu ambiente para limitar essa sua área de renderização. A partir disso, você pode clicar no botão da câmera e ele começará a realizar essa renderização. Dependendo da sua estrutura, pode ser um processo que seja demorado. Vamos aguardar. Ok.
E aqui nós ainda podemos salvar essa nossa imagem. Podemos modificar aqui o formato, colocar um JPEG. Vou chamá-lo de mini bike. E salvei a imagem da minha estrutura. É isso então, muito obrigado.